Revelado o sinistro encarregado, a coisa oculta que nos assombrou por anos INXPL e ICAVE Ana acorda com o som do despertador às 5 da manhã, seus olhos ainda pesados de sono, mas a força da rotina a puxa para fora da cama. A pequena casa na periferia de São Paulo tem cheiro de café e pão quente, sua mãe já está de pé, preparando tudo com dedicação. Um sorriso cansado se forma nos lábios de Ana, uma breve pausa antes do dia que a aguarda. A mente, no entanto, está longe, presa na dor da perda do pai, que deixou as duas mulheres lutando sozinhas. As ruas da cidade acordam barulhentas. Sons de carros, gritos de crianças, e o caos cotidiano enredam Ana enquanto ela caminha até o hospital. O local é um reflexo da cidade. Paredes descascadas e cheiro de mofo se misturam com a dor e os gritos que ecoam pelos corredores. A tensão no ar é palpável, principalmente quando a noite chega. Ela sabe que algo sinistro paira sobre o recinto. As histórias sobre o novo administrador começam a surgir em sussurros nas salas de descanso. A cada desaparecimento de uma colega, mais sombras se arrastam por sua mente. Não pode ser verdade, ela tenta se convencer. Mas há uma inquietação que a persiste, como uma sombra que nunca se afasta. Ele é carismático, com aquele olhar penetrante que faz as mulheres se sentirem especiais, mas há algo nele que a deixa nervosa. Não é à toa que as conversas entre as enfermeiras se tornavam mais tensas a cada turno. Você ouviu? Mais uma sumiu. Os murmúrios se espalham como um vírus e Ana se vê em um jogo de esconde-esconde com a verdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A escuridão da noite toma conta antes que Ana se prepare para voltar para casa. As sombras parecem dançar nas paredes enquanto ela decide cortar caminho por um beco familiar. A luz da lua lança formas estranhas, e com cada passo, ela sente que o ambiente está mais pesado, como se o ar estivesse vibrando com um aviso. Ao ouvir passos atrás de si, o coração de Ana dispara, mas ao se virar, tudo o que encontra é o eco de sua própria respiração. Mas não é só isso. Uma sombra se move. Por um momento aterrorizante, Ana vê um rosto que deveria ser familiar, mas que agora parece uma máscara de horror. Seu corpo congela. Quem é? A dúvida se transforma em pânico. O pesar da cidade e das histórias ocultas a envolvem. A sensação de que a segurança que ela acreditava ter enquanto enfermeira e filha está se esvaindo volta com uma força avassaladora. Ela precisa descobrir a verdade sobre o administrador, sobre os desaparecimentos, e sobre essa sombra. Uma pergunta ecoa em sua mente: o que mais está escondido sob a superfície da cidade que a moldou? A sobrevivência de todos está em jogo, e o que poderia ser a chave do terror que a assombra pode estar muito mais perto do que ela gostaria de acreditar. Ana estava em choque, o rosto familiar que ela viu se desvanecia como um sonho maldito. Apenas alguns segundos e já não havia nada além de sombras no beco. Sua mente girava, tentando encontrar uma explicação, mas o pânico tomou conta. Ela precisava sair dali. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, misturando-se com sua ansiedade. O caminho de volta para casa parecia um labirinto. Cada esquina tinha um eco, cada sombra se tornava um fantasma. Sua única certeza era que precisava encontrar respostas. Com o coração acelerado, ela decidiu ir até a enfermaria onde as enfermeiras desaparecidas trabalhavam. O clima no hospital estava tenso, o ar pesado como se a própria estrutura soubesse das atrocidades que se escondiam em seus corredores. As luzes piscavam, e um suspiro gélido fez Ana tremer. Ao entrar, viu o rosto da enfermeira Mariana, uma das colegas que estava desaparecida. Mariana parecia errática, seus olhos arregalados e a pele pálida. Assim que avistou Ana, um grito sufocado escapou de seus lábios. Ana se apressou em perguntar: Mariana, o que aconteceu com você? O que você viu? Mas antes que pudesse responder, um olhar torto cruzou a porta.
Era o administrador, com seu sorriso manipulador. Ela sentiu uma onda de pânico tomar conta. Aquela figura maligna ecoava as histórias que circulavam entre as enfermeiras. Ele sabia que Ana estava se aproximando da verdade e não havia como negar, ele não pretendia deixar que isso acontecesse. Você deveria ir embora, Ana, disse ele, com um tom suave, mas com uma ameaça velada. Você está muito perto do que não deveria ver. Ana ficou paralisada. As palavras dele eram como um veneno envelopado em charme. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Não vou deixar isso assim. Ela desafiou, a voz tremendo, mas determinada a ponto o administrador balançou a cabeça, como se estivesse ponderando. Algumas verdades não têm perdão. E se você abrir essa caixa de Pandora, talvez o que você encontrar não seja o que espera. As luzes apagaram abruptamente, lançando tudo em um breu profundo. O coração de Ana disparou. Ouviu murmúrios e passos se aproximando. Ela se virou, a instinto se arrastando pelas sombras. O desespero lhe deu asas, e ela correu, sem saber onde o destino a levaria. Quando seu pé atingiu o último degrau da escada, um eco profundo se fez ouvir, um lamento que parecia vir de um lugar muito além de paredes de hospital. Cada passo que ela dava se tornava mais pesado, como se alguma força invisível tentasse puxá-la de volta. E, no fundo, ela sabia, aquele lamento não era só um eco, era uma chamada. Uma chamada para encontrar a verdade. Mas com ela, vinha um aviso. Ana olhou para trás e viu o administrador nos degraus, um riso sutil nos lábios. Você pode correr, Ana, mas quando a verdade aparecer, não haverá como escapar. Ana parou, o frio atravessando os ossos. O lamento cresceu, pulsante, revelando-se como uma pessoa. Um corpo. E, próximo a ela, o brilho de algo que não deveria estar ali tomou forma, fotos, recortes de jornal, as histórias das enfermeiras antes de sumirem. Ela hesitou, a necessidade de saber se batendo em seu peito, mas o risco de descobrir algo que não poderia suportar a deixava dividida. Afinal, até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Com o coração na boca e a adrenalina pulsando, Ana se aproximou da pilha de recortes. As respostas que ela buscava, por fim, estavam ali, mas uma nova questão surgiu em sua mente. O que ela faria com tudo aquilo? O que realmente aconteceria se as sombras da verdade fossem trazidas à luz? A resposta poderia ser mais aterrorizante do que ela imaginava. O coração de Ana martelava no peito enquanto suas mãos tremiam ao tocar os recortes amarelados. Eram fotos da equipe de enfermagem, todas sorridentes, cheias de vida, antes que desaparecessem uma a uma. Ela reconhecia os rostos, mas o que a fazia engolir seco era o que estava escrito embaixo de cada imagem: datas, locais, nomes de pacientes. Não era apenas uma coleção de recordações tristes, era um compêndio das tragédias que cercavam o hospital. O lamento continuou, ecoando ousadamente. Ana olhou para frente e viu a figura da mulher que a chamou àquele quarto imundo. A enfermeira Mariana estava ali, agora com o rosto desencarnado, como se tivesse sido marcada por aquilo que encontrou. Seus olhos, outrora cheios de vida, estavam vazios e com uma aura de desespero inegável. Ana se preparou para gritar, mas palavras não saíram. Um frio cortante subiu pela espinha. Você não deveria estar aqui. A voz de Mariana era apenas um sussurro, uma espécie de aviso, mas Ana já havia cruzado a linha do possível. As sombras dançavam em torno delas enquanto uma onda de pânico a empurrava para frente. Ela estudou os recortes novamente. Em um deles, notou algo diferente, uma foto embaçada, com manchas que pareciam manchas de sangue. Embaixo, as iniciais de um paciente que esteve internado na mesma data que desaparecimentos começaram. P.U. Ana se obrigou a não olhar para Mariana. Um impulso forte de continuar a investigar tomou conta dela. Ela precisava desvendar o mistério, mesmo que isso significasse encarar o laboratório de horrores que estava diante dela. Antes que pudesse tomar mais do que um passo, o ambiente ao seu redor pareceu mudar. As paredes do hospital começaram a se distorcer, como se estivessem respirando. Um frio cortante tomou conta da sala, e Ana percebeu que não estava sozinha. Silhuetas se formavam nas sombras, figuras que pareciam se contorcer em mágoa e dor. A mente dela lutava para compreender o que estava acontecendo,
mas a lógica não parecia ter lugar com tantos ecos de sofrimento em volta. Você não pode sair, murmurou Mariana, e Ana percebeu que a enfermeira estava paralisada, como se estivesse lutando contra um poder maior. O administrador havia sido mais do que uma presença perturbadora, ele era a própria fonte do terror, a mão que manipulava as destinis de todos ali. Ana sentiu o suor escorrendo pelo rosto. O que ela havia encontrado ecoava mais do que apenas um simples mistério. Aquilo era uma cadeia de destinos quebrados, vidas interrompidas. Sua determinação cresceu. Eu vou expor isso, disse ela, mais para si mesma do que para Mariana. Você pode ficar aqui, mas eu vou descobrir a verdade. Enquanto se afastava da pilha de recortes, a fumaça começou a se erguer do chão, formando sombras que desenhavam rostos de desespero. As luzes começaram a piscar novamente, e cada luz que se apagava parecia segurar mais um grito sufocado, cada vez mais próximo. Ana correu, e o lamento tornou-se um grito. Ela sabia que o administrador não ia deixá-la sair tão facilmente. Quando estava quase na porta, a figura dele apareceu em sua frente, cercada por um halo de escuridão. O riso escorregadio ecoou pela sala, mais intimidador do que antes. Você só está começando a entender, Ana. A verdade é uma prisão, e você acabou de ser condenada. O medo tomava conta, mas a determinação a mantinha em movimento. Ana olhou uma vez mais para Mariana e os rostos que a rodeavam, percebendo que não estava apenas lutando por si mesma. Era por todas aquelas pessoas, cujas histórias estavam entrelaçadas em sua busca. E então, como se o próprio hospital estivesse vivo, a porta foi fechada abruptamente atrás dela, deixando-a em um caos de sombras e gritos. O último pensamento que cruzou sua mente era um único desejo: escapar. Mas, enquanto o grito aumentava, uma nova voz se juntava ao coro, e Ana sabia que ela não estava apenas lutando com o desconhecido. Havia um peso que era mais do que um instinto de sobrevivência, era uma chamada de dentro daquelas paredes. Enquanto a escuridão a envolvia e sua visão se tornava turva, a pergunta que pairava no ar era: até onde você iria para salvar aqueles que já partiram? Ana se encontrou cercada por uma escuridão impenetrável. Os ecos dos gritos tornavam-se um zumbido incessante, penetrando em seus pensamentos como se quisessem desgastá-los até o último fragmento de esperança. As sombras, antes distantes, agora pareciam ter ganhado vida, contornando seu corpo com toques gélidos como mãos congeladas. Cada passo que ela dava deixava uma sensação de peso, como se a chão quisesse puxá-la para dentro, como se o próprio hospital estivesse ávido por mais uma alma perdida. Ela não tinha certeza de onde estava. Todo familiar se tornará estranho, como se o hospital em que esteve tantas vezes se tivesse transformado em um labirinto. Em cada canto, as sombras dançavam, parecendo se contorcer em tormento. O ar estava impregnado com um cheiro metálico, uma mistura de desespero e sangue. Ana se lembrou da foto embaçada, das iniciais PU. O que significavam? E quem poderia ser aquela vítima? Tremendo, ela avançou, tentando ignorar o sentimento claustrofóbico que a afligia. Cada vez que as luzes piscavam, ela via vislumbres de rostos distorcidos, olhos suplicantes que pareciam implorar por ajuda. Sem pensar, ela gritou: alguém! Tem alguém aqui? O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Apenas os ecos de suas palavras se repetiam, como se o próprio ambiente estivesse zombando da sua coragem. Mas em meio ao desespero, uma voz conhecida emergiu das sombras. Ana era Mariana. Embora tudo nela parecesse etéreo, seu olhar revelava uma verdade visceral. A verdade está nas paredes. Ana hesitou, a indignação combatendo o medo que a paralisava. Que verdade? O que você sabe? Mariana avançou um passo, mas seu corpo parecia se desvanecer, como se as sombras quisessem engoli-la imediatamente. Lá no antigo depósito. A enfermeira apontou para um corredor que levava a uma porta trancada. Lá você entenderá. É onde tudo começou. Eu não posso ficar aqui, Ana gemeu, mas a voz de Mariana se tornou um sussurro arrastado. Você precisa ir. Eles estão observando sem pensar duas vezes. Ana correu em direção ao depósito, a respiração rápida e descontrolada. Ao atravessar a porta, um cheiro pungente de mofo e desconforto a atingiu. O ambiente parecia uma tumba,
o ar estava pesado. O primeiro que viu foi um armário antigo, cheio de arquivos mofados, desde registros médicos a nomes que deveriam ser esquecidos. Uma luz tênue piscou e iluminou uma carta amarelada em cima da mesa. Com a mão trêmula, ela a pegou. O que estava escrito fez seu sangue congelar: nunca deixe que o encarregado descubra o que você sabe. O hospital se alimenta do que ficou para trás. O último complemento da frase estava borrado, mas as palavras parecem explosões em sua mente. Ela ouviu um render atrás de si. Ao se virar, viu várias silhuetas que pareciam se formar a partir do próprio chão, olhos brilhando como pequenos faróis na escuridão. O lamento começou novamente, desta vez mais intenso, um coro de vozes reclamando por seu derradeiro descanso. Ana, esperando o pior, perguntou: o que vocês querem de mim? Silêncio. Só o breve eco do seu desespero se sobrepunha aos lamentos. A silhueta que se destacava mais à frente, parecia lentamente se materializar, adentrando na luz. Os olhos eram fundo negro, e o sussurro que se seguiu arrepiou sua pele. Você se atreveu a voltar, Ana. Agora você deve escolher. Os rostos nas sombras começaram a se contorcer, como se esperando a resposta dela. A respiração de Ana se tornou entrecortada. O que eles queriam dela? E qual era a escolha que teria que fazer? A angústia acumulou em sua garganta enquanto ela percebia que estava mais próxima do que nunca da verdade, mas o preço poderia ser alto demais. Se você não agir, ficará presa para sempre, sussurraram. O terror a paralisou, e a única pergunta que lhe restava era: até que ponto você está disposta a ir para revelar o que está escondido? Ana sentiu cada fibra do seu ser tremendo ao ouvir as palavras. O que se escondia nas sombras? O que estava esperando a sua escolha? Naquele instante, o próprio hospital parecia pulsar, como se estivesse vivo, alimentando-se de cada gota do seu medo. A silhueta à frente a observava, seus olhos negros absorvendo toda a sua angústia, como se estivesse registrada em um livro aberto. Escolha, repetiu a voz, em um tom que mais parecia um eco longínquo. Um fluxo de imagens cruzou sua mente, os rostos distorcidos que havia visto antes, pessoas que agonizavam, presas em um eterno ciclo de desespero. Seriam aquelas almas as que clamavam por liberdade, ou apenas parte de um plano cruel do hospital? Ana olhou ao redor, sua mente enfraquecendo-se. As paredes se fechavam ao seu redor, os lamentos aumentando em intensidade, tornando-se um grito desesperado que ressoava em toda a sala. Poderia ser a única chance de descobrir o que acontecia ali. Mas e se essa escolha fosse o seu fim? A incerteza travou seu coração, mas a necessidade de saber a verdade se sobrepôs. A verdade, murmurou Ana, quase sem fôlego. É isso que eu quero. Nesse instante, as sombras pareceram hesitar, como se estivessem em desacordo com a afirmação dela. Mas a silhueta à sua frente sorriu, um sorriso que não trazia calor, apenas um frio cortante. Então, você aceitou sua condenação. O ambiente girou e, num piscar de olhos, Ana foi puxada para uma nova sala, uma cela que parecia ser o núcleo do terror. O cheiro de ferro era insuportável agora, o chão estava manchado, e pequenos objetos estavam espalhados como os restos de um ritual sombrio. No centro, uma mesa cirúrgica enferrujada refletia a luz trêmula. Ali, as vozes tornaram-se mais claras. Algumas sussurravam, outras gritavam, todas clamando por justiça. Peu, gritou uma voz. Ana percebeu que eram as mesmas iniciais que tinham deixado uma marca em sua mente. Quem é Peu? O que aconteceu aqui? Ana questionou, a coragem dela crescendo com a urgência da situação. O ar estava pesado, e um taquicardia misturava-se à pressão da atmosfera opressiva. As silhuetas começaram a se aproximar mais, suas formas agora mais definidas. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz sinistra, revelando rostos pálidos e envelhecidos, tomados por uma dor que transcendeu a morte. O líder entre eles se adiantou, sua voz era como um profundo sussurro que vibrava na sala. A tragédia do hospital foi invisível aos olhos, mas nós sabemos a verdade e você terá que enfrentá-la. Ele apontou para a mesa. O encarregado não gosta que o passado venha à tona. Ana sentiu a adrenalina subir. Uma sombra a espreitava. O tal encarregado poderia estar mais próximo do que imaginava. O que ele fará comigo?
Essa pergunta ecoou com desespero, mas ninguém respondeu. De repente, uma luz ofuscante brilhou, fazendo com que todos recuassem. Ana teve uma visão clara de um homem alto, com uma expressão imperturbável, e um jaleco manchado de sangue. O encarregado. Ele estava ali, no meio daquela escuridão, e seu olhar penetrante encontrava o dela. Você não deveria ter voltado agora, teríamos que limpar sua memória. Ele sorriu, e o pânico subiu no peito de Ana. Seria essa a sua escolha? Esquecer a verdade ou arriscar tudo por ela? Com o coração disparado, ela se deu conta do que precisava fazer. Mas, em uma fração de segundo, o chão começou a tremer, e as sombras se tornaram ainda mais agressivas, pulsando como se fossem entidades demoníacas. Você vai escolher sua própria condenação, Ana! Gritaram as vozes. O que era realmente real? A respiração de Ana ficou entrecortada, e a única opção que restava era encarar aquele horror de frente. Não, eu não vou esquecer! Bradou. E foi nesse grito de defiança que tudo parecia se tornar mais denso, como se a própria sala estivesse prestes a implodir, fazendo com que Ana se perguntasse: mas até onde ela estaria disposta a ir para desvendar a verdade oculta por trás das paredes sangrentas do hospital? E foi nesse instante que o encarregado se moveu, pronto para agir. Uma nova escolha estava prestes a ser feita. Ana mal teve tempo de processar a presença dominadora do encarregado. A pressão no ar ficou insuportável, como se 1000 olhos pudessem fazer sua pele arder. O tremor do chão aumentou, vibrando por todo o hospital, imitando o ritmo frenético do seu coração. Você quer a verdade? O encarregado repetiu, sua voz soando como um eco aterrorizante. Então você vai obtê-la. Ele fez um gesto rápido e as sombras tomaram forma, transformando-se em figuras humanas. Constantemente distorcidas, pareciam vir de um pesadelo coletivo, olhos esbugalhados, bocas abertas em gritos silenciosos. O pavor dela se intensificou. Sou o responsável por mantê-los aqui, e você acaba de enredar-se em um jogo muito perigoso. Ele se aproximou dela, o hálito pesado de carne podre causando náuseas. Escolhas. Bem, você já fez uma. Ana sentiu as pernas tremendo, mal conseguindo ficar em pé. As silhuetas agora dançavam ao seu redor, entoando um cântico de palavras ininteligíveis que se misturavam em um clamor, como se ela estivesse cercada por saudades de horrores imemoriais. Eu só quero saber a verdade! Gritou, quase implorando. Você acha que o conhecimento faz você mais forte? O encarregado sorriu, mas havia nele uma satisfação maligna. Cada verdade que você descobre é uma corrente a mais que aprende a esse lugar. Ele estendeu a mão, apontando para a mesa cirúrgica. E se você não escolher, eu serei forçado a tomar a decisão por você. Os lamentos aumentaram como um grito de um abismo sem fim. O chão sob os pés de Ana continuava a se contorcer, e ela percebeu que a escolha do encarregado já não era apenas sua. Ela poderia ser apenas a última peça em um tabuleiro macabro, um teste para que ele pudesse ver até onde ela iria para escapar. 2 caminhos lhe foram apresentados. Um deles lhe adia para um armário que tinha um brilho opaco, enquanto o outro levava aos corredores sombrios que pareciam se estender infinitamente. Os ecos de outras almas a seguiram, quase implorando por ajuda. A pressentimento de ambas as escolhas era um fardo que fazia sua mente girar. Escolha! Rugiu o encarregado, sua paciência se esgotando. Ou sua memória será apagada e você será apenas mais uma sombra vagar aqui. Ana sentiu uma onda de desespero a envolver. Cada pulso do coração parecia um grito de alerta. Um sentimento de urgência disparou. Ela tinha que decidir, mas a dúvida consumia. O que havia dentro do armário? Havia algo mais sombrio nos corredores, esperando por ela? As visões de rostos agonizantes a cercavam, cada uma de suas expressões refletindo seu próprio medo. Qualquer resposta que você não der, vai vir me cobrar, sussurrou o encarregado, enquanto avançava lentamente, proximidade do horror eminente. A pressão do tempo a esmagava. O que a poderia salvar? O que poderia libertá-la? Sem mais tempo para pensar, Ana deu um passo em direção ao armário, sentindo que as sombras começavam a pressionar contra seu corpo. O encarregado fez uma careta,
como se estivesse satisfeito com sua escolha, mas ao mesmo tempo, um semblante de raiva fervia em seus olhos sombrios. A decisão já está tomada, pequena. Prepare-se, pois a verdade pode ser um veneno mortal. Ele avançou, e as vozes ao redor pareciam ansiosas por um resultado. Ana girou a maçaneta do armário, e a escuridão que vazava dele era palpável, como uma mão fria a puxá-la. O medo tomou conta novamente. Antes que pudesse hesitar, um grito cortante ecoou pela sala. E a próxima visão se desdobrou diante dela, deixando claro que o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Que ela encontraria lá dentro? As sombras sussurravam segredos que poderiam ser sua salvação ou a sua condenação. Ana abriu a porta do armário com um empurrão hesitante, sua mão tremendo ao tocar o metal frio da maçaneta. A escuridão dentro parecia viva, como se respirasse, pulsando em um ritmo sutil. Ao entrar, um odor de mofo e podridão invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. Com um passo adiante, os ecos dos gritos que pairavam no ar diminuíram, como se a escuridão tivesse sugado tudo ao seu redor, deixando um silêncio opressor. Ela estava em uma sala pequena, repleta de objetos cobertos por um manto de poeira. No centro, uma mesa repleta de instrumentos cirúrgicos enferrujados refletia a luz fraca de uma lâmpada que piscava instavelmente. O ambiente era frio, e Ana sentiu que a temperatura caía ainda mais à medida que seus olhos se ajustavam ao espaço sombrio. Você veio para descobrir. A voz do encarregado ecoou novamente, mais distante agora, como se ele estivesse ao fundo de um túnel. Aqui você vai encontrar as respostas que busca. Se tiver coragem para encarar a verdade. Ana hesitou. Era difícil não pensar na possibilidade do abismo que consistia em cada resposta. Mas ao olhar ao redor, decidiu que não poderia voltar atrás. Precisava saber o que havia naquele lugar, mesmo que o medo a consumisse de forma insuportável. Ela se aproximou da mesa, seus olhos fixos nos instrumentos. Entre eles, uma faca manchada de sangue, um serrucho que parecia ter sido usado recentemente, e algo que parecia um diário velho e desgastado. O diário chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, Ana o puxou para perto. A capa estava desgastada, e o cheiro de papel envelhecido quase a fazia vomitar. Ao abrir as páginas, letras góticas dançavam diante de seus olhos. Enquanto ela tentava decifrar os rabiscos, o texto falava de experimentos de terror, sacrifícios em prol de uma entidade que pedia mais e mais vítimas. Cada palavra levava a uma revelação mais aterrorizante que a anterior. O encarregado não era apenas um guardião, mas um executor, um caçador de almas que alimentava uma força obscura através do sofrimento. Ana sentia a realidade desmoronar ao seu redor. Harden, um nome familiar apareceu entre os rabiscos. Era o nome que ela conhecia, uma pessoa de seu passado. Um círculo de amigos que, um a um, desapareceu sem explicações. Um frio se instalou em seu estômago, a conexão entre aqueles desaparecimentos e as experiências grotescas naquelas páginas se tornava clara. As sombras que a cercavam, agora formando figuras mais definidas, pareciam ardentes, como se esperassem que ela gritasse ou desmaiasse. Um estalo de madeira atrás dela fez girar rapidamente. O encarregado estava agora bem atrás. Você não entendeu nada! Gritou ele, a raiva pulsando em seu olhar vazio. Não é sobre o que você quer saber, mas sobre o que você está disposta a sacrificar para obter essa verdade. Ana sabia que estava em perigo, mas agora suas opções estavam mais limitadas que nunca. Ele avançou, e o sussurro do diário a envolveu. Havendo revelações e promessas sombrias em suas páginas, Ana percebeu que cada passo dela poderia ser sua salvação ou condenação eterna. Você tem escolha de continuar ou se entregar a nós, ele continuou, com um sorriso cruel pairando em seus lábios. Qual será, Ana? A verdade ou sua vida? Ela olhou ao redor, o diário em suas mãos queimando como se estivesse vivo. O medo era insuportável, mas a possibilidade de saber a verdade sobre Harden a impelia para a frente. E se a verdade fosse ainda mais sombria do que ela imaginava? Enquanto o encarregado aguardava, uma pergunta ecoou em sua mente: e se a verdade for um fardo que você nunca conseguirá carregar? Com o horror tomando forma ao seu redor, Ana sabia que a escolha era apenas o começo. O que mais esse ser maligno guardava? O que o futuro lhe reservaria após a revelação?
As sombras começaram a dançar ao seu redor, sussurrando um hino em uma língua esquecida. O medo aumentava, batendo como um tambor em sua cabeça. Ela respirou fundo e sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O coração de Ana disparou. O encarregado estava tão perto que ela podia sentir o odor de sua respiração, algo azedo e enjoativo, como carne em decomposição. As sombras ao redor dela se intensificaram, contorcendo-se como se ansiosas por sangue. Uma escolha, Ana, ele repetiu, a voz ecoando com um tom ameaçador que fazia as paredes ao seu redor vibrarem. A verdade ou a vida? O que você escolheria? Ana apertou o diário contra o peito, sua mente um turbilhão de lembranças de Harden e de seus amigos desaparecidos. Ela sabia que, se fizesse a escolha errada, poderia se juntar a eles em algum lugar sombrio e distante, onde os ecos de suas risadas se tornariam gritos de desespero. Mas a verdade era um poderoso veneno, e ao mesmo tempo, era tudo o que ela queria. Eu quero saber, murmurou, mais para si mesma do que para ele. A resposta parecia sair involuntariamente de seus lábios, quase uma rendição. O encarregado sorriu, um gesto que parecia desprovido de qualquer humanidade. Então venha, Ana, ele disse, com um gesto amplo das mãos, convidando-a a dar um passo mais profundo naquele abismo. A verdade aguarda, mas lembre-se, tudo tem seu preço. Ela hesitou mais uma vez, olhando para os instrumentos cirúrgicos sobre a mesa. Sua mente gritando os nomes dos amigos perdidos. O diário pulsava, como uma entidade que implorava para ser lida. Com um movimento rápido, Ana se aproximou da mesa, abrindo o diário ao acaso. Uma nova página brotou diante de seus olhos. A primeira vítima foi um inocente, as letras afirmavam. Mas a necessidade de sacrifício cresceu, acolhendo a escuridão. As palavras a consumiram em uma onda de horror. Contudo, ao lado do texto, uma ilustração retratava um círculo, e no centro, figuras parecidas com ela e Harden. Não, isso não pode ser. O terror paralisou seu corpo. O encarregado notou sua angústia e deu um passo à frente. Sim, Ana, ele sussurrou, a voz agora doce, como qualquer promessa traiçoeira. O passado é um ciclo, e você está mais perto do que imagina do que realmente aconteceu. Ana ficou sem palavras. Lembranças invadiram sua mente, flashes de risadas, festas, mas também de conversas sussurradas ao fundo, clarificações que pareciam inocentes, mas que agora decididamente não eram. Ela estava em um pesadelo que não conseguia acordar. Por que eu? O que eu tenho a ver com tudo isso? Ana implorou, as lágrimas escorrendo. Mas as sombras a envolviam, o grito abafado de seus amigos soando em suas orelhas. A risada do encarregado ecoou, uma sinfonia de desprezo. Você sempre fez parte do plano, querida. Os escolhidos não têm escolha. Todos vocês foram atraídos para aqui, e agora a verdade queima dentro de você, esperando para ser libertada. Enquanto ele falava, uma onda de pânico tomou conta, e Ana começou a perceber que tudo ao seu redor era parte de algo maior e mais maligno. A sala parecia se contrair, fechando-se ao seu redor. Com os olhos fixos no encarregado, Ana se lembrou de algo que havia lido: os sacrifícios alimentam a entidade. Se você não sacrifica, você é a vítima. O peso da dúvida tomou conta dela. Você tem que fazer algo, Ana, sussurrou uma voz em sua mente. Se não, será outra alma perdida. Antes que pudesse responder, uma porta atrás dela se abriu de repente, revelando uma escuridão ainda mais densa. Uma sombra de uma figura emergiu lentamente, e, por um breve momento, Ana sentiu que a verdadeira dificuldade estava prestes a começar. O encarregado, percebendo a mudança, sorriu com satisfação e começou a recitar um mantra. Prepare-se para o que vem a seguir. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer, como se a terra estivesse viva e pulsante de sua própria satisfação. O que estava se aproximando era maior do que qualquer coisa que ela já tinha imaginado. E, na profundidade da escuridão que se aproximava, uma pergunta ecoava: quem será a próxima vítima? Ana mal teve tempo de processar o que estava prestes a acontecer. A figura que surgia da escuridão não tinha formas definidas,
Era mais uma presença, um manto negro que parecia consumir a luz ao seu redor. Os murmúrios na sala se intensificaram, como se o próprio ar estivesse ansioso pela chegada daquela entidade. O encarregado continuava com seu mantra, sua voz ecoando nas paredes, reverberando como um tambor fúnebre. Mais perto do abismo, Ana. A verdade não perdoa os que hesitam. Nervosa, Ana tentou recuar, mas as sombras da sala rapidamente se movimentaram, como serpentes se enroscaram em seus tornozelos. Ela estava presa. O encarregado, por sua vez, tinha um olhar de triunfo, quase como um maestro regendo sua orquestra macabra. Não fuja, minha querida. A verdade é irresistível, assim como o destino que vos aguarda, ele disse, enquanto a neblina negra começou a formar rostos, visões de seus amigos perdidos, os mesmos que desapareciam em meio a sorrisos e segredos. A voz deles ecoava em sua mente, chamando-a, implorando para que ela os salvasse. Foi então que Ana percebeu, suas memórias não eram apenas fragmentos do passado. Elas estavam conectadas àquela entidade. Um pacto sombrio que agora vinha à tona. Quanto mais tempo você hesitar, mais se perderá. Ana sentiu o pânico subir, um medo físico que quase a paralisava. Harden sussurrou, lembrando do último olhar de seu amigo antes de sumir. O desespero a consumia, e, no fundo, ela sabia que precisava encarar a verdade, custasse o que custasse. A verdade queima como fogo, mas a escolha de buscá-la é sua. As palavras do encarregado a cortaram como lâminas. O que ele queria dela? O que significava aquele ciclo? Enquanto essas dúvidas assolavam sua mente, ela pensou no diário. O livro, aparentemente inócuo, estava ligado a tudo. Com um movimento brusco, Ana virou-se para o diário, as páginas tremendo sob suas mãos suadas. O que você quer de mim? Ela gritou, a voz se partindo sob a pressão do terror. Para sua surpresa, as páginas começaram a virar sozinhas, como se fossem guiadas por uma força invisível. Então, uma imagem congelou na frente dela. Era uma ilustração de um círculo cerimonial, mas agora, havia uma nova figura, uma mulher parecida com Ana, ao centro. Você é a chave, ecoou a voz do encarregado, agora mais sombria. A conexão, o elo entre os mundos, as vidas. Um destino lhe foi revelado. Ana era parte desse ciclo terrível, assim como todos os seus amigos. Um pacto que não apenas exigia sacrifícios, mas também o controle de suas almas. Uma nova onda de horror a atingiu, eu não posso. Antes que pudesse terminar a frase, o chão sob seus pés estremeceu, e ela sentiu a presença se aproximando ainda mais. A escuridão avançou, seus rostos perdidos se aproximando, chorando e suplicando como se soubessem que o tempo estava se esgotando. O encarregado riu, uma risada doentia, e continuou seu mantra. Ana, cercada pela inevitabilidade, finalmente abrirá a mente para o entendimento. Se não fosse ela, ninguém mais estaria a salvo. A escolha era a dela. Mas o custo? O sacrifício exigido? Seria ela capaz de pagar? As sombras se aglomeravam, tomando forma, preparando-se para devorar tudo ao seu redor. E, no fundo do seu ser, Ana sabia que para salvar a todos, ela tinha que se sacrificar ou se tornar a pior das vítimas. E quando a escuridão ficou prestes a engoli-la, ela gritou, eu aceito a verdade. No exato instante, tudo ao seu redor congelou. O encarregado parou, como se um novo acordo tivesse sido feito. Mas que verdade estava prestes a ser revelada? E a que custo? As respostas estavam mais perto do que ela imaginava, mas agora Ana estava em um caminho que já não tinha volta. O que seria dela a partir daquele momento? A escuridão ao redor de Ana pareceu se dissipar gradualmente, como uma neblina que não é mais capaz de suportar a presença da luz. Ela sentia seu corpo vibrar, a energia pulsando em suas veias, subitamente resignada à verdade que estava prestes a emergir. O encarregado, antes imponente, agora parecia se contorcer em angústia. Você decidiu, Ana, sussurrou ele, seu olhar penetrante agora misturado a uma pitada de temor. Confie em sua escolha. Com um último esforço, Ana se deixou ser puxada para a imensidão de luz que se desenhava à sua frente. O ciclo obscuro se rompeu, e figuras familiares começaram a surgir em um clarão.
Amigos, rostos amados, cada expressão carregava uma carga de lembranças amargas, tanto de alegria quanto de dor. Hardin estava ali, com seus olhos claros e um sorriso que ela se lembrava como um farol em meio à escuridão. Ana! Ele gritou, estendendo as mãos. Você conseguiu! Uma onda de alívio mista a horror a envolveu. Ana percebeu que reconhecer a verdade não era apenas um sacrifício, mas também uma libertação para aqueles que havia perdido. Os inimigos em forma de sombras estavam recuando, mas cada rosto sofredor clamava por um desfecho, uma redenção. Precisamos enfrentar o encarregado! Ana exclamou, sua voz ecoando intermitente como um tambor de guerra. Ela percebeu que suas memórias e a força de suas decisões poderiam criar uma barreira contra o horror que o cercava. E então, unindo-se com a força de todas aquelas almas, Ana levantou o diário. Nele, cada palavra parecia vibrar em concordância com o clamor dos que haviam sofrido. A verdade é nossa! Não somos mais suas vítimas! Ela gritou, um grito de coragem que reverberou nas paredes do hospital, ecoando como um hino de liberdade. As sombras começaram a se dissolver, a força do encarregado perdendo o controle. Ele gritou, uma mistura de raiva e desespero, tentando reconstruir o domínio que perderá. Você não pode fazer isso! Isso não é possível! Mas Ana, agora empoderada pela verdade e pela força coletiva de todos os que estavam ali, sentiu a necessidade de um ato final. Com um gesto rápido, ela lançou o diário em direção ao encarregado, as páginas virando freneticamente, como se quisessem consumi-lo. E à medida que o diário se abria, um brilho intenso emanou dele, iluminando tudo ao redor. O encarregado gritou, uma nota aguda que atravessou o ambiente. E então, com um último flash de luz, a escuridão implodiu, levando consigo todo o horror acumulado ao longo dos anos. Ana fechou os olhos, sendo uma onda de calor e liberdade lavar seus medos, liberando o peso que ela havia carregado. Quando ela finalmente abriu os olhos, não havia mais sombras, mas sim uma luz radiante que iluminava um novo começo. Hardin e seus amigos a rodeavam, sorrindo, libertos da prisão que os mantinha. Ana! Uma voz ecoou, mas não era de desespero, era de alegria. Nós estamos livres! Ana sentiu o peso de sua luta se transformar em alívio. Ela havia escolhido, havia enfrentado a verdade e, com isso, trouxera com ela a libertação dos que amava. Mesmo que as marcas da dor ainda estivessem ali, agora havia um resplendor de esperança, uma nova narrativa que começava. Mais, enquanto abraçava seus amigos, uma sensação sutil de vigilância ainda persistia no ar. Um eco de advertências escondidas nos corredores do hospital, como se as sombras do passado ainda estivessem lá, observando. Não por muito tempo. Porque aquelas memórias tinham uma nova promessa. A história de Ana e de seus amigos continuaria a ser contada, agora como símbolo de resistência. Vamos juntos, sempre em frente, disse Hardin, segurando a mão de Ana com firmeza. Essa é uma nova era. Enquanto eles deixavam o hospital, Ana olhou para trás, sentindo seu coração pulsar com felicidade e liberdade. A vida tinha um novo significado, agora, era uma luta pela honra das almas perdidas, uma memória de superação. E assim, a escuridão foi derrotada, mas a vigilância seria eterna. Assim, uma nova jornada começava, não apenas para Ana, mas para todos que ousaram testemunhar a verdade. E para você que está aqui, não deixe que a história acabe. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão te encantar. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a espalhar as nossas histórias. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal.